Fala, amigos! Coletiva do supervisor não, do assistente técnico do Thiago Carpini, o Stefano de Jean, após resultado importante do Vitória, 2-2, um pontinho para ser muito comemorado e valorizado. Poderia mais, é verdade, mas não foi de todo ruim não, tá? Então vamos ouvir o que falou aí o assistente técnico do técnico Thiago Carpini, coletiva na tela para você. Coletiva de imprensa com o técnico Stefano de Jean, após o empate entre Vitória e Atlético Mineiro, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Stefano. Thaleson Lima do canal Tomás Machado. O Vitória veio até Belo Horizonte, jogou bem, estava levando o resultado até o final do jogo e deixou escapar esse resultado, mas como você avalia a atuação dos seus jogadores, vendo que tem 7 partidas que não vence, né? Como você avalia a atuação aqui em BH? Bom, boa noite. Eu acho que a partida que nós fizemos aqui, ela foi muito boa dentro daquilo que a gente tinha proposto. A gente veio de uma viagem da Argentina, que fomos lá no jogo da Sul-Americana, todo o desgaste que uma viagem causa, e o jogo hoje aqui contra o Atlético, claro que nós queríamos ter saído com a vitória, mas o ponto nós temos que dar muito valor, porque é um campeonato de 38 rodadas, e a gente vir aqui jogar contra o Atlético, conseguir sair na frente 2 vezes, isso só dá cada vez mais ânimo para as próximas partidas. E em cima disso, eu chamo a torcida do Vitória, que quarta-feira nós temos um jogo muito importante lá no Barradão, para a gente conseguir a nossa primeira vitória no campeonato e seguir pontuando, que até o final, para a gente conseguir, como foi ano passado, uma boa campanha. Stefano, boa noite. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Eu queria que você nos citasse, né, como que vocês, da comissão técnica, projetaram esse time para conseguir neutralizar o Atlético, que vinha sendo, né, o time nas primeiras rodadas com mais finalizações do campeonato, apesar de não ter vencido, e continua sem vencer. Os méritos, né, que você vê do seu sistema hoje funcionou. Bom, boa noite. Em relação ao sistema que a gente pensou para a partida, o Atlético é uma equipe que joga com o Scarpa, que é o principal jogador que faz essa bola chegar na área, e ele é um cara que vem muito pelo lado direito do campo, e o Atlético não tem muita profundidade, ele busca muita profundidade com o Natanael do lado direito, e o lado esquerdo ele também opta por jogar um jogador que a gente chama do pé contrário, né, que traz esse jogo para dentro. A ideia, a estratégia pensada pelo Thiago junto com a gente para o jogo, é que com a linha de 5, do jeito que nós fizemos ali no meio campo, nós conseguiríamos tirar essa lateralidade da equipe do Atlético, com o jogador às vezes baixando um pouquinho mais na linha, e quando esse passe, que sempre era um passe de recuo, que era esse jogador que vinha por trás ali para conseguir fazer essa bola chegar na área, que aí eles têm o costume de pegar Hulk, Rony, um segundo jogador que pisa na área, correndo de frente ao nosso gol, a gente conseguiria com esses jogadores, 3 jogadores por dentro, por isso da linha de 5, sairia para pressionar o jogador que tinha a bola, e assim nós conseguiríamos ir limitando e conseguindo diminuindo esse volume de jogo do Atlético. E através disso foi a nossa estratégia, deu certo. Tomamos 2 gols de bola parada, que era o que nós não queríamos, não prevíamos, mas em cima do resultado a gente só tem que valorizar a entrega dos jogadores e isso dá uma margem, né, para a gente conseguir melhorar a cada jogo na sequência do campeonato. Stefano, Matheus Liberato, Tempo Esportes, gostaria que você ressaltasse justamente esse poder ofensivo hoje do Vitória diante do Atlético. Vitória tendo jogadores muito rápidos pelo lado do campo, principalmente o Gustavo, que foi bastante importante para os 2 gols do Vitória. Gostaria que você ressaltasse esse poder ofensivo do Vitória, ao mesmo tempo, esse poder reativo que o time tem. É um time que defensivamente é muito encorpado, né? O Lucas Halter também foi um grande destaque. Bom, boa noite. O Thiago, ele pensou para essa partida, se vocês conseguirem analisar as características dos jogadores que estavam em campo, nós tivemos o Eric pela nossa ponta direita, que é um jogador canhoto que traria o jogo para dentro, e do lado esquerdo nós tínhamos o Gustavo, que é um jogador destro pelo lado esquerdo, só que é um jogador de profundidade. Quando nós descemos aqui no intervalo para o segundo tempo, os espaços que nós já tínhamos previsto antes, que tínhamos passado para os atletas, eles continuaram aparecendo, que era para jogar nas costas do Natanael, porque o Natanael é um jogador que tem que percorrer essa distância da lateral para dar profundidade para a equipe deles, e que a gente conseguisse fazer mais essas ações para a gente jogar nas costas do Natanael e a gente encontrar esses espaços que lá estariam.
Foi essa a nossa estratégia de jogo. E defensivamente, para a sua pergunta, quando nós estamos sem a bola, o que o Thiago cobra muito da equipe é que nós temos que competir. Sem a bola, nós temos que estar posicionado para trás da linha da bola, e aonde a bola entra, no setor que entra, os jogadores são responsáveis por sair e conseguir pressionar o adversário. Acho que hoje a concentração, a entrega dos jogadores, ela foi muito alta, é isso que precisa para o nível de Série A, e isso cabe a nós seguir nos próximos jogos, evoluindo, melhorando com as equipes que nós vamos enfrentar. Emílio Pinto, da Itapuã FM. Stefano, o Vitória teve uma boa organização defensiva, jogou de forma inteligente e por pouco não sai de Belo Horizonte com a vitória. Esse é o caminho? Claro. Acho que quando a equipe ela consegue performar dentro de campo, você consegue imaginar coisas boas, né? Consegue ver que a equipe tem pontos a evoluir. E a nossa ideia é isso, seguir trabalhando, seguir jogando dessa maneira, de uma maneira intensa, que é a cara do Vitória. É o jeito que o torcedor gosta, essa equipe que consegue marcar bem e quando sai para o ataque consegue sair em velocidade. E é assim que nós vamos seguir trabalhando para cada vez mais melhorar. Marcelo Góes, da Rádio Sociedade e Portal à Tarde. Stefano, um resultado frustrante pelo contexto do jogo. Muita luta e determinação da equipe em Belo Horizonte. Qual o ponto mais preponderante para este primeiro ponto somado na Série A? Bom, claro que nós não queríamos sair daqui com empate, né? A gente sofreu o empate, acho que ali nos minutos finais, foi ali aos 40, né? Até a nossa ideia estava sendo colocar o Edu para conseguir preencher mais a área, mas acabou que não deu tempo. Foi um gol de segunda bola, né? Que acabou sendo uma questão de sorte, né? Porque ficou um bate-rebate e aí o jogador conseguiu empurrar ela para o gol. E qual foi a sequência da pergunta? O que seria mais preponderante? O ponto preponderante nesse primeiro ponto somado na Série A. Bom, que a gente siga, né? Que a gente siga trabalhando, siga melhorando, e é um campeonato muito longo, é um campeonato de muitas rodadas e que não deixamos, né, de fazer 3. Nós somamos um ponto aqui e isso é a importância do campeonato dos pontos corridos para a sequência dos jogos. João Daltro, do Diário do Leão. Stefano, como foi a preparação pessoal e técnica para assumir mais uma vez a equipe em um jogo tão crucial em início de campeonato, que infelizmente não foi conforme o resultado o esperado pela torcida? A preparação não muda, né? A equipe, o treinador é o Thiago, ele comanda os treinos do mesmo jeito. O que muda acho que mostra o profissionalismo, né? O caráter dos jogadores dentro de campo, que tendo a figura do Thiago ou não, eles conseguem corresponder do mesmo jeito e assim eles conseguem honrar a camisa do Vitória e seguir evoluindo. Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Stefano, hoje a equipe de fato soube reconhecer seus limites, pontos fortes e até mesmo até onde pode chegar em termos ofensivos. O sentimento hoje é de felicidade após perceber que a equipe foi bem dentro de campo, apesar do resultado poder ter sido um pouco melhor? Sim, claro. Acho que quando você quer reconhecer seus limites, acho que não é nesse sentido, né, de ser limitado. Eu acho que cada equipe ela tem uma estratégia, os jogadores que jogam, nós pensamos, né, para a característica que eles têm para estar dentro de campo. Eu acho que a palavra não é limite, e sim cada um saber o que tem que entregar para cada vez mais evoluir. E qual foi a sequência? O sentimento que é felicidade após perceber que a equipe foi bem dentro de campo, apesar do resultado não ter sido o melhor possível. Sim, e acho que está sendo, né, acho que as mesmas perguntas, mas é seguir evoluindo, seguir melhorando e o torcedor ajudar a gente lá quarta-feira, que a gente sabe da força que a gente tem em casa. Para finalizar, Fábio Almeida, do canal do PH. Stefano, boa noite. Hoje podemos dizer que o Atlético que correu atrás do resultado. Qual a dificuldade do Vitória manter essa postura, como foi hoje, superando as dificuldades técnicas já citadas por Thiago Carpini? Bom, a dificuldade na questão foi mais, acho que o Thiago fala muito do erro grande, né? Acho que tem erros que nós podemos minimizar, acho que são bolas que às vezes que estão próximas à nossa área, que nós podemos tirar o perigo dali e a nossa equipe posicionar. Acho que hoje algumas bolas paradas que nós tivemos ali, que nós não sofremos gols, nós podíamos ter sido um pouco mais objetivos, tirado a bola dali e não ter cedido ao escanteio para o adversário. Mas, como eu estou falando, é um campeonato longo, acho que os erros acontecem para que eles possam ser corrigidos e, sendo em cima disso, a gente possa ir melhorando e evoluindo na competição. Entrevista coletiva com o técnico Stefano Dijão encerrada. Sinceramente, torcedor, para mim, minha opinião, né? Cada um pensa o que quiser. Mas hoje, para mim, não é para ficar procurando pelo em ovo, não, cara. É realmente resultado importante, né? O Vitória precisava disso, né? Pontuar no Campeonato Brasileiro. E contra uma equipe que dificilmente outras equipes ganharão ponto jogando em Belo Horizonte, tá? Então,
as circunstâncias hoje, o time jogou bem, o time jogou melhor, mais consistente. Claro, tem muita coisa para arrumar, para ajustar, mas é um caminho, né, que começa a ser traçado, e eu bato muito nessa tecla, valorizar o que conquistamos hoje, beleza? Deixa o like aí, seu comentário, se não é inscrito também se inscreva no Resenha. Um abraço aí.